O que tá acontecendo aqui no bagulho aqui, mano? Caramba, olha a estrutura, Biel. Vai cair esse ferro em cima de nós, Tá em hein? reforma ainda, irmão. Cuidado, Da hein? hora. Oi, o que vocês estão fazendo aí? O começo sempre é assim, né, irmão? Peixinho não tá pra peixinho, não. Tá parecendo o Sonic, caramba. Sonic por causa do cabelo? Tá gravando essa parte aí? Cabelo é normal. Tá gravando essa parte? Tá gravando. Depois corta nós lá, pra nós não sair no seu canal, demorou? Ô, louco, mas achei que... Eu preciso trocar o óleo desse carro, ó. O bagulho já subiu já, E cara. aí, ferro velho? Ferro, velho, por quê, louco? Só compra sucata, irmão. Só Falei pra compra você, sucata você tem antes que de pegar com isso aí, porque o Não, carro é novo, eu caramba. tava ali no portão ali, Certo. tá ligado? Eu via você roletando com esse carro direto. Falei, uma hora vai quebrar. Você... Uma hora vai... Não, Ixi, não as gorando. ideias suas. Não gorando. Não gorando. Se eu... Invejando, mas não gorando. Não, mas... Ó, celularzão que eu comprei novo. Pegou esse aqui, Mas por que você tá rindo? parou no tempo, 15. Mano, nós já tá no 20. Celular aqui, a bateria é viciada. Você vai tirar a foto, ele desliga, ó. Aí, ó, tá travando já.